Bom dia, graça e paz. Vou ler um texto em Mateus 24, a partir do versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas que amamentam naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição. Bom, aí eu vou saltar alguns versículos, porque o texto é muito longo e o tempo não permite falar muito. Aí ele disse assim: igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Bom, quando Cristo estava com seus discípulos passando próximo ao templo, os discípulos falaram assim para ele: mestre, olha que estrutura bonita desse templo, olha que coisa mais linda, porque Herodes fez uma reforma naquele templo. Parece que demorou, acho que 45 anos, bem muito mais do que o tempo que Salomão demorou para fazer o primeiro templo. E o templo era muito majestoso. Aí Cristo disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Bom, quando ia acontecer isso? Depois que nós já estamos em 2000 anos, né? Depois de Cristo, já passou 2000 e tantos anos. Então, depois que ele nasceu, nós estamos em 2024. Então, Cristo estava falando do ano 70, quando ia vir a grande tribulação, que era a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. Ele estava falando isso. Aí ele não estava falando do futuro, não estava falando de um futuro, isso não serve para mim. Ele não estava falando isso para mim, ele estava falando dos seus discípulos e para aquela geração ali. Eu futurizar esse texto é muito complicado, porque não tem como. Ele fala ali, quem estiver na Judéia, ele fala muito claro, quem estiver na Judéia que fuja para os montes. Olha, como que ele fala daquele tempo e depois quer futurizar um texto? Um versículo é daquele tempo e o outro é futuro. Isso não tem como, ele estava falando daquele tempo. Então, quem estiver na Judéia, que fuja para os montes. Porque quando a cidade foi invadida, quando Jerusalém foi invadida, quem estiver lá dentro, lá que, se for possível, fuja para os montes. Né? Ele disse, quem estiver no telhado, não desça dentro de casa para pegar nada não. Sai correndo daí mesmo, dá um jeito de sair correndo. E aí ele vai e fala, ai das grávidas. Como é que as grávidas vão correr? Vão fugir? Ai das que amamentam. Então, tanto que muitos bebês sofreram, que serviram até, né? Podemos dizer assim, para alimento das mães quando estiveram no cerco, no aperto, né? Não sei quantos bebês foram comidos, mas é possível que alguns foram, porque estava escrito nos profetas também. Aí ele diz que ai das grávidas e daquele momento, e orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado e no inverno. Por isso é para mim? Isso não é para mim, isso é para eles que eu estava falando. Isso é no ano 70 que aconteceu isso. Aí ele vai continuando, né? O versículo 29, a vinda do Filho do Homem. Aí vem no versículo 32. Aí ele vai, mais para frente, ele diz assim, igualmente quando vi todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Esta geração. Ele não estava falando de geração futura. Aquela geração ali não passou, viu essas coisas acontecer. O que é a vinda dele? É o juízo. O juízo sobre Israel. Essa foi a vinda de Cristo. O juízo sobre Israel. As potências foram abaladas, quer dizer, os líderes religiosos, o templo. Então, a partir dali não existiu mais o templo, e eles, né, ainda faziam sacrifício, certamente, até naquela época, sacrifício de animais, porque os líderes religiosos não aceitaram a Cristo, então certamente eles faziam sacrifício de animais ainda. Aí a partir desse momento cessou qualquer sacrifício, e hoje não se tem mais. Jerusalém deixou até de ser capital, né? Hoje nós sabemos pela história aí que Jerusalém já não é considerada a capital pelas outras nações, né?
Então, é Tel Aviv. Mas é isso, o que Jesus falou ali, nesse que está escrito nos evangelhos, é para aquela geração. Não tem como futurizar mais. Eu não consigo futurizar mais. Eu cria que era futuro quando eu não tinha discernimento das coisas. Eu era induzido ao medo pelas lideranças, induzido ao medo de que vai acontecer isso, a grande tribulação, se você não, tá, você vai para o inferno, você vai queimar eternamente. Então, induzir a gente ao medo e colocando isso aqui no futuro. Mas não é, isso aqui já aconteceu. Já acabou isso aqui. A Bíblia para nós é uma história, né? Que fala de Jesus e nos dá conselhos para vivermos uma vida digna que agrada a Deus. Ela nos ensina a viver uma vida em amor e em verdade para agradar a Deus. Mas o que está escrito nos evangelhos já se cumpriram. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo. Gostou do vídeo? Se gostou, deixe o seu joinha, deixe seu comentário. E nós estamos sempre aqui nesse bate-papo, né? Estou gravando esses vídeos, nós sempre estamos no bate-papo. Eu espero que tenha gostado e compartilhe e deixe seu joinha. Deus abençoe. Amém.